Bom dia a todos. Meu nome é Rose Figueiredo. Nós estamos na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, localizada no bairro do Morém, em Petrópolis, Estado do Rio de Janeiro. E hoje, dia 14 de setembro de 2021, nós estamos iniciando um novo projeto, que é o projeto Semeando. E qual o objetivo do nosso projeto? É fazer a leitura e reflexões de textos doutrinários. Para isso, nós escolhemos essa obra, Mãos Unidas, de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de Emmanuel. Nós vamos escolher um texto desta obra, vamos ler e vamos refletir. Esse é mais um trabalho da nossa sociedade. Nós temos uma página no YouTube que tem o nome de Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, onde lá nós colocamos todos os estudos que fazemos. Nós estudamos o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, terminamos essa semana do estudo da Gênese, temos o estudo das parábolas de Jesus, dos ensinos de Jesus, das epístolas de Paulo, temos também as palestras públicas. Inclusive, nesse mês, que é o mês de setembro, nós temos um evento chamado Setembro Verde, onde estamos tratando todas as quintas-feiras, desde o dia 2, que foi a primeira quinta-feira do mês de setembro, até a última quinta-feira de setembro, sobre sustentabilidade. E nesta quinta-feira vamos falar sobre sustentabilidade e alimentação. Então, o nosso trabalho é bastante variado. Nosso objetivo é estudar doutrina. E nós também temos uma página no Facebook, que também tem o nome de Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Então, vocês podem nos acessar pela nossa página no YouTube ou pela nossa página no Facebook. Estamos abertos a receber novos companheiros. Basta que nos mande uma mensagem inbox na página do Facebook e nos curta e se torne um inscrito da nossa página do YouTube, tá bom? Então nós vamos começar o trabalho de hoje fazendo uma prece. Pai amado, Pai de infinita misericórdia e justiça, te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de estarmos iniciando um novo trabalho na nossa Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Que a sua misericórdia, a sua luz envolva todos nós, envolva esse nosso projeto, para que ele cresça, para que ele se fortaleça. E também nunca esquecemos de pedir por aqueles nossos irmãos que estão em sofrimento nesse momento, aqueles nossos irmãos desencarnados, que todos eles também, Senhor, possam ser amparados, consolados, esclarecidos pela sua infinita misericórdia, pela bondade dos amigos espirituais, e pela imenso amor do nosso querido Mestre Jesus. E assim, Senhor, envolvidos por essas vibrações amorosas, só temos a te pedir a permissão para iniciarmos mais um projeto em nossa sociedade. Graças a Deus. Então, meus irmãos, nós vamos começar lendo o livro Mãos Unidas, psicografia de Francisco Cândido Xavier pelo Espírito Emmanuel, fazendo a leitura do capítulo 2, que tem por título No Corpo. Uma outra coisa que eu quero falar. Nós não vamos fazer a leitura sequencial do livro. Nós escolheremos alguns capítulos desse livro para fazer essa reflexão. Então, Emmanuel inicia assim: há quem menospreze o corpo, alegando com isso honorificar a alma. No entanto, isso é o mesmo que combater a escola sob o estranho pretexto de beneficiar o aprendiz. Bem, Emmanuel aqui nos chama a atenção para a importância do corpo físico. Ele diz que nós não podemos nem devemos descuidar do nosso corpo físico. Afinal, é um instrumento que o Pai, do seu imenso amor por nós, nos concedeu para utilizarmos aqui na Terra enquanto estivermos encarnados, buscando o nosso progresso, a nossa perfeição. E ele diz aqui:
Leve observação, porém, nos faz lembrar a importância da vida física. Uma outra observação que vamos fazer. Nós falamos na abertura que a nossa Casa Espírita, em setembro, está promovendo um evento voltado para a sustentabilidade, chama-se Setembro Verde. Mas o mês de setembro também é conhecido como o mês do Setembro Amarelo. E o que é o Setembro Amarelo? É um mês voltado para o alerta contra o suicídio. Um equívoco terrível que alguns espíritos praticam e dos quais se arrependem terrivelmente quando se encontram no plano espiritual. E ele diz aqui, leve observação, porém, nos faz lembrar a importância da vida física. Então, a reencarnação é de uma importância fundamental para todos nós, porque somente através da reencarnação é que iremos alcançar a efetiva evolução. E para isso precisamos do corpo físico. Então, temos que cuidar do corpo, cuidar da nossa saúde, valorizar essa reencarnação e jamais cometer o equívoco terrível que é o suicídio. Porque muitos espíritos sofrem muito quando são surpreendidos após a morte com a continuação da vida e com os problemas que eles terão que enfrentar. Então, seguindo aqui a leitura de Emmanuel, diz-se muitas vezes que o corpo é adversário do espírito. Contudo, é no corpo que dispomos daquele bendito anestésico do esquecimento temporário. Nesse parágrafo, Emmanuel vai nos fazer grandes alertas. O primeiro é dizer que o corpo nos proporciona o anestésico do esquecimento. O outro é dizer, ele diz anestésico do esquecimento temporário. O outro é dizer com que a cirurgia da vida nos hospitais do tempo suprime-nos as chagas morais instaladas por nós mesmos no campo íntimo. Então, ele coloca aqui 3 observações muito importantes. A primeira, que é no corpo que nós temos o anestésico do esquecimento temporário. Reencarnamos e esquecemos o que fizemos no passado. Que essa reencarnação, ele chama de cirurgia da vida nos hospitais do tempo. Para que alguém faz uma cirurgia? Para retirar, para extirpar, para eliminar um mal. É para isso que nós fazemos uma cirurgia, não é? E retirando, extirpando esse mal, nós conquistamos a saúde. E uma outra coisa que ele diz que esse processo se dá nos hospitais do tempo. Quer dizer, ao longo do processo evolutivo. Ele deixou aqui 3 informações importantíssimas. Que é no corpo que nós vamos ter o bendito anestésico do esquecimento temporário, porque enquanto estivermos encarnados, 80, 90, 70 anos, esse esquecimento se faz. Por isso ele é temporário. A partir do momento que o espírito desencarna, ele retoma as suas lembranças. Que a reencarnação é um processo onde nós vamos extirpar de nosso íntimo nossos vícios, mas e ao longo do tempo. Isso não se faz numa reencarnação só. Essa purificação, essa cura das nossas doenças não se faz numa reencarnação só. É ao longo do tempo, ao longo de várias reencarnações. E qual é o grande objetivo dessa cirurgia? Ele diz aqui, suprime-nos, retira de nós as chagas morais, quer dizer, as doenças morais instaladas por nós mesmos no campo íntimo. De quem é a responsabilidade? É nossa. Não é do outro, é nossa. E aqui, para nós fixarmos bem esse ensino de Emmanuel, eu trouxe essa obra, Memórias de um Suicida,
psicografia de Dona Ivone do Amaral Pereira, essa maravilhosa médium. Pelo espírito, Camilo Cândido Botelho. Esse capítulo de onde eu vou ler esse trecho é o capítulo que tem por nome Prelúdios da Reencarnação. Prelúdios da Reencarnação. É um capítulo que todos nós devemos, quem já leu o livro, reler novamente. Nesse capítulo, o irmão Mário, o companheiro Mário, um suicida, amigo de Camilo, está conversando, ele está sofrendo muito. Ele está conversando com o instrutor, o orientador dele, chamado irmão Teócrito. E ele está falando sobre a questão que ele vem sofrendo. E ele diz assim, Mário diz assim, quero forrar-me da obsessão. Forrar-me quer dizer, quero me libertar dela. Obsessão essa exercida em minhas recordações pelo remorso do crime cometido contra aquela pobre mulher. Ele matou uma mulher. Preciso esquecer, irmão Teócrito, ou acima de tudo esquecer, a fim de lograr tréguas, quer dizer, de conseguir uma trégua, conseguir serenidade para desenvolver ações apaziguadoras capazes de amansarem as angústias que me aferventam a consciência. Então ele fala que ele tem angústias que estão aferventando a consciência dele. Tudo quero tentar a fim de que eu também progrida. Então ele quer fazer qualquer coisa. Me digam o que eu preciso fazer para progredir, que eu faço. Então ele continua aqui. Já que a lei é progresso incessante para toda a criação. Então ele diz, a lei do Senhor é lei de progresso para toda a criação, conforme as instruções que aqui recebemos. Quero espiar e reparar. A imagem humilhada e frágil de Eulina, indefesa sob minha brutalidade, debatendo-se na agonia malvada do estrangulamento entre minhas mãos, absorve minhas faculdades, anulando ensejos para quaisquer ponderações, obsidiando minhas ideias, enlouquecendo as fibras mais íntimas do meu ser. O perdão do céu, orvalhar de esperanças a minha consciência inconsolável. Quer dizer, e eu preciso afastar da minha mente esse quadro satânico a fim de poder sentir o perdão do céu, orvalhar de esperanças a minha consciência inconsolável. Então ele matou uma mulher estrangulada. E a cena, porque se ele matou uma mulher estrangulada, ela estava ali olhando para ele. E essa imagem do olhar dela nos estertores da morte ficou profundamente gravada na mente do Mário. E hoje, né, agora, quando ele narra esse fato, ele está passando por um processo auto-obsessivo terrível. Aquela imagem que foi gravada na sua mente, a ferro e fogo, o atormenta dia e noite, noite e dia. Não lhe dá trégua. É um sofrimento atroz. Ele sofre terrivelmente. As ideias dele estão, ele diz aqui, obsediando minhas ideias, enlouquecendo as fibras mais íntimas do meu ser. Ele não tem um minuto de sossego. Ele não consegue paz. É como se um ferro em brasa fosse todos os dias, a todo minuto, sem trégua, passando na mente dele, provocando nele torturas terríveis. Ele quer se livrar disso. Ele não consegue fazer nada, ele não consegue caminhar, ele não consegue progredir, porque ele se sente aprisionado, como se ele estivesse no inferno. Já imaginou? Ou melhor, nós não conseguimos imaginar algo assim. É uma tortura dia e noite, noite e dia, dia e noite, noite e dia. E ele pede, ele precisa se livrar disso, se libertar. Mas nessa história tem uma outra agravante terrível. Mário é suicida também. Então olha o problema dele.
é um assassino que passa por um processo obsessivo terrível, porque a cena do crime que ele praticou está aqui, ó, na mente dele, o torturando dia e noite, e é uma tortura terrível. Além de tudo, ele é um suicida. Então, ele sabe qual é o tratamento que ele tem que passar. Ele sabe qual é. E o tratamento que ele já entendeu que ele precisa passar é a reencarnação, que Emmanuel falou é a cirurgia da vida nos hospitais do tempo. Ele precisa reencarnar. Ele quer reencarnar. Porque ele sabe que é a única forma dele melhorar, dele se libertar desse sofrimento atroz. E o irmão, então ele quer porque ele quer. E o irmão Teócrito vai fazer um alerta a ele. O irmão Teócrito sabe que esse é o melhor remédio, sim, a reencarnação, mas o irmão Teócrito precisa ter certeza que Mário sabe o que vai enfrentar no futuro ao reencarnar. E o irmão Teócrito diz assim: reconheço-te, Mário, sincero e forte para o resgate. Eu reconheço que você está pronto para o resgate, que você está forte, plenamente arrependido do passado culposo. Realmente, a reencarnação, será um recurso aconselhável para o teu caso. Medida drástica que te moverá com muito menor morosidade a reabilitação honrosa que te exige a consciência. Ele diz o seguinte para ele: eu sei que se você continuar aqui no plano espiritual, você vai progredir, mas vai ser muito lento. Agora, se você reencarnar e passar pela reencarnação sem revolta, você vai ter um progresso mais rápido, mais rápido. Mas eu preciso te alertar de uma coisa. E preciso saber se você está realmente preparado para isso. E aí ele diz assim: pondera, Mário, no entanto, que além de assassino, foste também suicida. E por isso, necessariamente, as condições precárias em que se encontra a tua presente organização, teu envoltório fluídico. Então ele diz assim: repara o estado do seu perispírito. Ele está em condições precárias, não só por causa dos crimes que você praticou, mas também porque você é um suicida, né? E esse perispírito que está aí em condições precárias, e quando ele diz condições precárias, vamos colocar isso na realidade, precárias mesmo, em péssimas condições. Ele diz assim: é esse perispírito que será o modelador da tua futura estruturação carnal. É esse perispírito que vai ser o modelador do futuro corpo que você vai ter. E ele diz aqui: levar-te-á a receberes com o renascimento um corpo enfermo, muito enfermo, debilitado por achaques irreparáveis do plano objetivo terreno. Então, como o seu perispírito está muito estragado, vamos dizer assim, em condições precárias, o corpo que você vai receber na próxima reencarnação vai ser um corpo muito doente. Porque no ato do suicídio, você danificou demais o seu perispírito. Você lesou profundamente seu perispírito. Então, o corpo que você vai receber na próxima reencarnação é um corpo muito doente, muito doente. E detalhe, com doenças que não terão cura. São doenças que não terão cura. E ao longo da sua reencarnação, você vai sofrer muito, vai ter dores atrozes, vai
padecer demais. Não sabemos, não vamos dizer quanto tempo você vai estar encarnado. Pode ser 10 anos, 20 anos, 80, 50, não sabemos. Mas o que sabemos é que o período dessa reencarnação, que é um período temporário, é claro, porque ninguém fica ad eterno encarnado, né? Toda reencarnação, ela tem um período, e por isso chama temporário, mas vai ser muito dolorido, vai ser muito difícil. Muito difícil. Você precisa ter noção disso. E qual é a resposta de Mário? Ele diz: eu desejo, irmão Teócrito. Não importa o que eu tenho que enfrentar na reencarnação. Eu quero a reencarnação. E ele diz mais: tudo que eu vou passar, todo sofrimento que eu vou passar, ser-me-á preferível ao suplício deste remorso que me mantém agrilhoada ao inferno que se alastrou por minha alma. Gente, ele não sabe quanto tempo ele vai ficar encarnado. Se é 80 anos, 50, 40, 10. O que ele sabe é que o que ele vai passar aqui na Terra será terrível em relação a sofrimentos físicos. Mas para ele, essa dor toda que ele vai enfrentar é muito menos do que o que ele está passando no plano espiritual. Porque ele diz aqui, tudo que vier pela frente, ser-me-á preferível ao suplício deste remorso, que me mantém agrilhoada ao inferno que se alastrou por minha alma. Então, ele diz que ele está passando um verdadeiro inferno, que se alastrou por toda a alma dele. É uma dor tão terrível, um sofrimento tão terrível, que o sofrimento que ele vai passar na Terra da reencarnação, para ele, será muito menor do que o que ele tem passado agora. Por isso que ele está preferindo reencarnar. E aí ele diz uma coisa muito interessante. Ele diz assim: ao menos como homem, estando encarnado, quando tudo me faltar, quando o sofrimento estiver no ápice, quando eu me sentir abandonado, quando eu estiver sofrendo demais, ele diz aqui, para só as desgraças me flagelarem. Quando a dor for extrema, e só a desgraça da doença, das dificuldades físicas, de repente vai encarnar numa família muito pobre que não poderá lhe dar assistência, ou poderá ser abandonado pelos pais, ser criado num orfanato, passando por toda aquela solidão, abandono, sofrimento da sociedade, escárnio da sociedade, além das dores em hospitais, sem ter o tratamento físico, médico adequado. Ele diz, quando todas essas desgraças me flagelarem, terei um consolo, o qual a misericórdia do Todo-Poderoso Pai concederá como esmola suprema minha irremediável situação, o esquecimento. Então ele diz que quando a dor, a desgraça, o abandono, a solidão atingi-lo, ele terá um consolo. Que consolo é esse? O anestésico do esquecimento temporário. Porque ele não vai lembrar da dor do remorso, que é 10 vezes para ele pior do que todo o flagelo que ele vier a enfrentar naquela reencarnação. E aí eu digo, meus amigos, não dá para a gente avaliar. Nós que estamos reencarnados, não temos condições de avaliar que dor é essa que Mário fala. Porque ele prefere todo esse sofrimento aqui na Terra, do abandono, de repente de não ter uma família para cuidar dele, da falta de tratamento médico,
das dores físicas que ele vai enfrentar, uma doença incurável que ele vai ter. Nós não sabemos como será o corpo dele, se terá deformações e deve ter coisas terríveis, mas ele diz que tudo isso será muito mais suave do que ele vem enfrentando com o remorso do crime praticado contra Eulina e do suicídio, do ato do suicídio. Ele diz aqui: é um remorso que me mantém agrilhoada ao inferno que se alastrou por minha alma. Nós não temos condições de avaliar o que é isso. Mas, pela escolha que ele fez de preferir encarnar, receber a bênção do anestésico do esquecimento temporário, de leve a gente imagina, não deve ser, nossa, é uma coisa muito terrível. Mas ele fez a opção. E aí, Emmanuel fala isso, né? O corpo, é no corpo, na reencarnação, que nós temos o bendito anestésico do esquecimento temporário, com que a cirurgia da vida, que são as reencarnações, né? Nos hospitais do tempo, suprime-nos, retira de nós as chagas morais instaladas por nós mesmos no campo íntimo. E o pior, não tenho que reclamar, pois fomos nós mesmos que abraçamos esses vícios, que abraçamos essas dificuldades. Fomos nós que fizemos essa escolha. Foi o nosso livre-arbítrio, né? Fomos nós que escolhemos. A partir do momento da conquista do livre-arbítrio, nós começamos a fazer escolhas. E algumas muito ruins. Então nós precisamos corrigir isso. E só através da cirurgia da vida, através das reencarnações, nós, né, nos hospitais do tempo, pacientemente, nós vamos nos libertar desses vícios, purificando o nosso espírito. E purificando o nosso espírito, automaticamente purificamos o nosso perispírito. Conforme o espírito evolui, o perispírito também evolui, se purifica. E nas futuras reencarnações teremos uma saúde melhor, um corpo mais saudável, não é verdade? E aí ele continua aqui, Emmanuel, dizendo assim: nesse corpo, na reencarnação, reencontramos os desafetos do passado das reencarnações, nas teias da consanguinidade ou nas obrigações do grupo de serviço para a quitação necessária de nossos débitos. Então, muitas vezes nós reencarnamos com os nossos desafetos dentro da própria família ou também dos nossos mais queridos da nossa família, né? Tem essa oportunidade. Quando reencarnamos com os nossos mais queridos, ficamos até mais fortes para realizar nossa caminhada. Mas também, muitas vezes, reencarnamos com os nossos desafetos. É uma oportunidade que o Senhor nos dá de buscarmos a reconciliação com esses companheiros e fazer de um desafeto um novo amigo. Então, a reencarnação nos proporciona isso, além de construirmos, né, um futuro melhor para todos nós. E ele diz aqui: perante a lei que nos governa os destinos, porque estamos todos submetidos à lei divina. Com ele, com esse corpo físico, entesouramos pouco a pouco os valores da evolução e da cultura. Kardec mesmo disse: espíritas amai-vos, mas espíritas destruí-vos. Então, através dessa reencarnação, através desse corpo físico, nós vamos crescendo, vamos conquistando virtudes, né? Adquirindo cultura, auxiliados por esse corpo, perdemos os derradeiros resquícios de herança animal que carregamos por força da longa vivência nos reinos inferiores da criação. Então, nós conhecemos a escala evolutiva que Kardec nos apresenta no Livro dos Espíritos, e lá, didaticamente, ele e os espíritos superiores organizaram a escala evolutiva pedagogicamente, né, para facilitar o nosso entendimento, da seguinte forma: terceira ordem é a ordem dos espíritos imperfeitos, que tem várias classes.
umas 5 ou 6 classes. Segunda ordem, a ordem dos bons espíritos, que tem umas 4 classes. Espíritos benévolos, espíritos sábios, espíritos de sabedoria, espíritos superiores. E a primeira classe, a primeira ordem, que de uma classe única, que é a classe dos espíritos puros, espíritos perfeitos, né? Então, é com o auxílio desse corpo físico, nas nossas reencarnações, que nós atravessamos todas as classes da terceira ordem dos espíritos imperfeitos. Depois entramos na segunda ordem, que é a ordem dos bons espíritos, também atravessamos essas classes até chegar à classe, a ordem máxima, né? Que é a dos espíritos puros. Então ele diz aqui, é com esse corpo físico que através da terceira ordem dos espíritos imperfeitos, nós perdemos os derradeiros resquícios de herança animal, que carregamos por força da longa vivência nos reinos inferiores da criação. Então, espíritos batedores, espíritos impuros, né? E vai por aí, e vai por aí, e vai por aí, e vai por aí. Através dessa nossa caminhada, nós vamos abandonando todos esses vícios, essas imperfeições. Por isso que a reencarnação é dita aqui por Emmanuel como uma cirurgia da vida. A cada cirurgia, extirpamos um pouco das nossas inferioridades. E ele diz aqui, até que nos elevemos aos topes da inteligência. Olha aí, chegando à segunda ordem dos bons espíritos, né? Espíritos benévolos, sábios de sabedoria, espíritos superiores, até chegar ao top dos tops, que é a primeira ordem, espíritos puros. E ele diz aqui, integrados nele, quer dizer, no corpo, é que somos pacientemente. Olha o tempo, olha o que ele falou, nos hospitais do tempo, burilados pelos instrumentos da natureza. Então, o Pai nos coloca vários instrumentos, vários meios, para que nós possamos ir sendo aos poucos burilados. Porque a natureza não dá saltos, tá, gente? A coisa precisa acontecer paulatinamente. E a gente tem que ter paciência. Não adianta querer de um salto vencer grandes alturas. Não vai funcionar. É gradativamente, usando a nossa potência, vontade, com vamos dizer, associada ao esforço. E aí a gente vai subindo degrau a degrau. Alguns mais rápidos, outros de uma forma mais devagar, mas todos chegarão lá. E ele diz aqui, burilados pelos instrumentos da natureza ante a glória espiritual que a todos nos aguarda. Claro, todos seremos espíritos puros. Se há um determinismo, né? Se há um determinismo, é esse. Todos vamos evoluir. E um dia, todos nós alcançaremos essa glória espiritual que a todos nos aguarda. No infinito, na condição de filhos de Deus. E, finalmente, ainda no corpo, que somos defrontados pelos grandes amores, a começar pela abnegação dos anjos maternais da terra, que nos presidem o estágio no plano físico, habilitando-nos para a aquisição dos mais altos títulos na escola da experiência. Então, pela misericórdia divina, o Senhor nos concede o direito à reencarnação na escola da vida. No nosso caso, é o planeta Terra, que é a escola onde nós fomos colocados. E não vamos falar aqui de exceção, vamos falar da grande maioria. A grande maioria dos espíritos que aqui chegam recebem o abraço, o carinho, o amor daqueles espíritos que nos presidem o estágio do plano físico, que são nossos pais.
que nos recebem, que nos acarinham. Ah, como disse Emmanuel aqui, que graças ao bendito anestésico do esquecimento temporário, não sabem quem somos. A única coisa que eles sabem, como diz Hermínio de Miranda naquela obra maravilhosa, nossos filhos são espíritos. Mas quem é cada um de nós, eles não sabem. E graças a Deus não sabem. Por quê? Talvez se soubessem, isso seria um impeditivo muito grande para a nossa reencarnação. Já pensou um pai e uma mãe sabendo que está recebendo um terrível criminoso? Alguém que lhe prejudicou imensamente em vidas passadas? Alguém que lhe causou muita dor e sofrimento e desgraças? Olharia para ele e diria o quê? O quê? Não, não vou te receber não, porque você pode repetir aquilo que você fez lá do passado. Mas graças à misericórdia divina, porque Pai é o Pai de amor e justiça, Ele nos dá o esquecimento. E aí aquele pai e aquela mãe recebem aquele espírito, dando a esse espírito uma nova oportunidade para ele crescer e evoluir. E também aquele que recebe tem a oportunidade, muitas vezes, da reconciliação com os seus adversários, com os seus inimigos. Vai amar o inimigo sem saber que ele é o inimigo, por causa da benção do esquecimento. E quanto bem isso proporciona aos espíritos, não é? Então, Emmanuel encerra esse capítulo maravilhoso dizendo assim: meditemos em tudo isso e saibamos ver no corpo físico que recebemos para essa reencarnação, a harpa sublime em que a sabedoria do Senhor nos ensina. A harpa é um instrumento musical que tem um som belíssimo. Então ele diz aqui: vamos ver no nosso corpo esse instrumento maravilhoso em que a sabedoria do Senhor nos ensina. Porque através do nosso corpo físico, nós vamos, numa reencarnação, nós vamos fazer grandes aprendizados e ter a oportunidade de evoluir, de crescer, de progredir e dar um salto de qualidade, né, no nosso processo evolutivo. E ele diz aqui: em que a sabedoria do Senhor nos ensina século a século. Porque todos nós precisamos de muitas reencarnações para nos purificarmos. Existência a existência. E dia por dia, a bendita ciência do crescimento e da ascensão para a vida mortal. Então vamos reler de novo esse parágrafo, olha só. Meditemos em tudo isso e saibamos ver no corpo a harpa sublime em que a sabedoria do Senhor nos ensina, século a século, existência a existência e dia por dia. E o que o Senhor nos ensina? A sabedoria do Senhor nos ensina a bendita ciência do crescimento e da ascensão para a vida imortal. Então, através de tudo isso que nós passamos, através das nossas reencarnações no corpo físico, com a bênção do esquecimento, reencarnações que se repetem século a século, século a século, até que nós consigamos atravessar toda essa escala espírita, não é? A partir do momento que deixamos de ser espírito perfeito, nos tornamos espíritos, chegamos à perfeição absoluta, que é o espírito puro. Em toda essa caminhada do espírito, desde que ele foi criado simples e ignorante, né? Ignorante da verdade, e a partir do momento que ele começa a caminhar, ele adquire o livre-arbítrio, ele passa a conhecer, ele passa a fazer escolhas que podem acelerar o seu processo evolutivo ou atrasar um pouco. Em toda essa fase, em toda essa caminhada, até chegar próximo do Senhor e poder dizer: eu estou no Pai, o Pai está em mim, porque eu me tornei um espírito puro. Toda essa caminhada me ensina o quê? A ciência do crescimento e da ascensão para a vida imortal.
é um aprendizado que nós realizamos. Tá? A bendita ciência do crescimento. Como crescer? Precisamos aprender. E dar ascensão para a vida imortal, porque nós somos espíritos imortais. Como chegar lá? E o Pai é que nos ensina. E Ele nos ensina através das reencarnações num corpo físico, onde nós teremos o bendito anestésico do esquecimento em cada reencarnação, para realizarmos a cirurgia da vida, extirpando de nós todas as doenças, todos os males, nos hospitais do tempo. E que males são esses que nós vamos extirpar? Aqueles que nós mesmos são as chagas morais, instalamos no nosso íntimo, ao longo da nossa caminhada, graças às escolhas equivocadas que fizemos, porque nós tínhamos o livre-arbítrio. Então, meus irmãos, esse capítulo 2 desse livro, Mãos Unidas, capítulo 2 que tem título No Corpo, que pela psicografia de Chico e pelo amor de Emmanuel nós recebemos, precisa ser refletido, meditado, para que a nossa caminhada se torne mais fácil, e mais gloriosa, e mais rápida. Então, eu espero que nós possamos ter alcançado o nosso êxito, que é refletir sobre um tema tão importante, de uma forma amena. É verdade, às vezes, com umas colocações um pouco duras, como essa do nosso irmão Mário, aqui no livro Memória Suicida, mas necessárias, e que esse projeto cresça e renda frutos. E em breve nós voltaremos novamente para uma nova leitura, para uma nova reflexão, para que todos nós possamos aprender um pouco mais. Agradecidos estamos por esse momento e vamos encerrar, como nós iniciamos, com uma prece de agradecimento. Pai amado, Pai de infinita misericórdia e justiça, estamos aqui agradecidos, Senhor, por essa oportunidade que o Senhor nos concedeu. E te rogamos a tua misericórdia, mas não só para nós, para todos aqueles que necessitam. Que a tua luz ilumine sempre os nossos caminhos. Obrigado, Senhor, por mais essa oportunidade de trabalho. E obrigado também, Jesus, e os nossos amigos espirituais que sempre conosco se reúnem para nos ajudar nas nossas tarefas e no nosso caminhar. Graças a Deus. Meus irmãos, um bom dia para todos vocês. E mais uma vez eu digo, fiquem em paz e que o Senhor nos abençoe. Até breve, se Deus assim o permitir. Graças a Deus.